Crianças, tudo bom? Hoje nós vamos pegar a apostila de História, tá? Que ela tá junto com a apostila de Língua Portuguesa do segundo bimestre. E vamos abrir lá na página 125, essa página aqui, ó. Nós vamos continuar falando sobre o bairro. A tia vai dar uma resumidinha, tá? Cada bairro uma história. Todo bairro tem uma história para contar, inclusive aquele que você mora ou onde fica a sua escola. Para conhecer a história de um bairro, podemos consultar, livros, documentos ou um morador antigo do bairro, uma informação, uma revista, um mapa, tá? Então, tudo isso conta a história do bairro. Depois na página continuando aqui na 125, aqui nós temos alguns bairros, ó. Nós temos aí o bairro Santo Antônio de Vitória, no Espírito Santo, e lá de Curitiba, bairro Batel, lá do Paraná. Olha cada bairro grandão aí, tá? Ó, 2 bairros aqui para vocês olharem. Aí na página 126 tá falando assim, ó, alguns bairros preservam até hoje uma construção antiga. Então, tem um bairro que tem uma construção antiga, então o que acontece? Eles preservam aquela construção, eles cuidam dela, para que ela fique ali, ó, por gerações e gerações. Todo mundo possa ir lá naquele bairro e visitar esse prédio antigo, essa construção antiga, tá? Então, conheça alguns bairros com algumas construções que contam a história. Então, nós temos aqui, ó, o Farol da Barra, ó, lá em Salvador, Bahia, olha só. Aqui nós temos o Arcos da Lapa, lá no Rio de Janeiro, ó, tá vendo? Depois nós temos também o museu, né, em São Paulo, o Teatro Amazonas, em Manaus, ó, tá, ó. Então, nós temos algumas construções que contam a história do bairro, tá? Que marca ali a história do bairro. Ah, vamos no bairro tal, porque lá tem uma construção, lá tem um museu, lá tem isso pra gente ver. Então, tem muito isso também, né? Depois, lá na página 127, aqui, ó, 127, tá escrito assim, ó. Para contar a história de um bairro, quais as informações são necessárias? Então, o que a gente, ó... Conhecer a origem, né? Pesquisar sobre os primeiros moradores e as primeiras construções. Então, tem um morador muito antigo no bairro, vai lá e pergunta para ele a informação daquele bairro, que ele sabe contar tudo, desde quando começou a formar até nos dias de hoje. Então, tá, ó, é isso daqui para vocês responderem na página 127, tá bom? Ou com as palavrinhas de vocês. Na 128, vocês vão procurar aqui nesse diagrama aqui, ó, algumas fontes de pesquisa, onde a gente pode pesquisar algumas informações sobre o bairro, né? Então, nós podemos procurar aonde? Em jornais, mapas, documentos, revistas, relatos, fotos. Então, tá aqui, ó, tá bom? Depois embaixo tá assim, a história de um bairro pode ser modificada com o passar do tempo? Sim, pode. Por quê? Porque pode aparecer o que lá? Novas construções, novos moradores, novos comércios, então muda completamente, ó. Então a tia escreveu assim, ó, porque pode aparecer novas construções, novos moradores e comércios. Então isso faz com que muda. Com o passar do tempo, né, a história do bairro seja modificada, né? Depois, na página 129, olha, essa daqui, ó, a identidade do bairro da escola. Na verdade, isso daqui era pra mamãe, pro papai fazer uma pesquisa em casa. Eu acho que as mamães já estão cansadas, né, mamãe? Então, eu escrevi, assim, algumas coisas que eu sei sobre o bairro da escola. Mas se vocês tiverem uma coisa diferente, pode acrescentar. Então, a primeira perguntinha lá da página 129, sobre o bairro da escola, tá lá. Nome do bairro, né? Aí eu escrevi Centro. Número 2. Qual é a origem desse bairro? Realmente a origem do bairro eu não sei. Eu sei que aquela rua Newton Prado foi dado porque era o nome de um locutor. Então eu escrevi isso, mas se alguém souber uma outra informação, eu até agradeço, tá? Então, ó, Newton Prado, ele foi um locutor. Então aí colocaram o nome daquela rua de Newton Prado. A número 3.
um lugar especial desse bairro. Então tem vários assim, ó, eu escrevi aqui, ó, tem o Santander, tem o Bosque, a biblioteca, tem a Escola do Batatinha, tem algum lugar ali que é especial, mas vocês podem escrever um que para vocês sejam especiais, ó, tá bom? Santander, né, o Bosque e a biblioteca que fica um pouquinho mais para cima. Tem Pinheirão, aí vai de acordo com o que cada um quiser escrever. Continuando lá na página 129, aqui agora, ó, aqui, então tá falando assim, um pouquinho sobre o passado. O que eu descobri sobre o passado ali do prédio do Colégio Venceslau-Ense é que antigamente ele era uma delegacia. Depois ele passou a ser um salão de festas, né? Acho que era o Espaço São Paulo, uma coisa assim. Então eu escrevi, ó, que antigamente no prédio do colégio era uma delegacia e depois foi um salão de festas. Aí depois foi o colégio, mas tudo isso passou por várias reformas. Registra aí embaixo, aqui embaixo, ó, vocês vão desenhar aqui, né? Então vocês vão desenhar aqui que antigamente era uma delegacia e depois um salão de festas, desenhou. E aqui embaixo tá escrito para vocês colocarem assim alguma curiosidade. Então vocês podem escrever que aquela rua era de terra, ali na frente do colégio era terra e o prédio era de madeira, não era de tijolos, tá? Então vocês podem escrever isso, ó, que a rua era de terra e o prédio de madeira, tá bom? Então vocês desenham lá a delegacia e escrevam isso embaixo. Aí um pouquinho sobre o presente, aí como que é o bairro atualmente, aí vocês vão ler e vão ver o que tem no bairro e assinar lá. Tem casas e prédios? Ok. Restaurantes, ruas tranquilas? Não. Policiamento? Sempre passa. Comércio? Ok. Ruas muito movimentadas, lojas, praças e parques. Aí vocês vão fazendo um X no que tem hoje lá no bairro do colégio. Na página 130, tá falando assim, ó, eu não vou ler, tá? Porque senão fica muito longo. Tá falando assim, ó, moradores em ação. Mas isso acontece em vários lugares. Aqui tá dando o exemplo que os moradores, eles colocaram a mão na massa e assim, reformaram uma praça, cuidaram de uma praça, plantaram, fizeram as coisas para que todo mundo pudesse usar aquela praça, sentar, conversar, deixar as crianças brincarem, tá? Aqui fala, ó, eles cortaram, capinaram, plantaram e reformaram a praça. Isso acontece em vários lugares, tá? Então, e o importante é que o pessoal que mora no bairro cuide disso, né? Preserve isso para que todo mundo possa usar. Depois na página 131, aqui, ó, aí tá falando assim, ó, podemos observar que as habituais ações praticadas pela comunidade trazem grandes benefícios aos moradores do próprio bairro. Pensando nisso, faça uma lista de ações que podem ser realizadas nas ruas ou nos bairros em favor de melhores condições de vida, né, a todos os moradores e ao meio ambiente. Então, o que a gente pode falar? Eu escrevi algumas coisas, mas vocês podem escrever outras. O que a gente pode fazer num bairro para contribuir, para ajudar, para melhorar, né, ter boas ações no bairro? Então, eu escrevi aqui, ó, não jogar lixo nas ruas, conservar prédios públicos, não destruir a vegetação. Então, aí cada um vai falar de acordo ali com o bairro, né? Então, o que a gente tem que fazer? É isso, não jogar plástico, não cortar árvore, não destruir um bem público ali, né? Quebrar poste, essas coisas. Então, vocês podem estar escrevendo tudo isso. Depois, na página 132, aí tá falando lá que nesse bimestre, né, nós aprendemos sobre o quanto é importante a convivência nos grupos das pessoas, né? E também que podemos pesquisar e conhecer a história ou a rua de um bairro através de fontes históricas, ou seja, através de jornais, revistas, fotos, um morador antigo, né? Do coisa. Aí aqui tá mostrando vários bairros da cidade, né? Tem bairro de São Paulo, aí depois vocês podem olhar. Na página 133, essa página aqui tá falando assim, ó. Escreva o que mais chamou a sua atenção na pesquisa feita sobre o bairro da sua escola. Por exemplo, o que vocês mais gostaram lá na pesquisa? A praça, então é para desenhar um comércio, uma moradia, as pessoas que convivem lá.
Então, vocês vão fazer o desenho e vão escrever o que foi. Ah, a tia foi as casas, a tia foi os comércios que ficam lá perto. Desenha o comércio e escreve embaixo. É bem tranquilinho, tá? Aí na página... Aí vocês vão lá na lição de casa, ó. Lição de casa 2, na página 137. Aí vocês vão... O que é pra fazer na página 137, nessa lição de casa aqui? Vocês vão assim, ó. Momento cidadão. Todo bairro precisa de cuidados para que seus moradores tenham qualidade de vida. Ou seja, ter um ambiente saudável para viver. Todo mundo quer isso no bairro onde mora. Pergunte aos seus familiares quais são os serviços públicos que a prefeitura garante para a qualidade de vida do seu bairro. Então, cada um vai responder de acordo com o bairro onde vive. Se tem o quê? Limpeza de ruas, coleta seletiva, ou a coleta normal, saneamento básico, iluminação, praças, posto de saúde, porque tem bairro que tem posto de saúde, tem creche. Aí vocês vão escrever tudo que tem no bairro de vocês. Tá bom? E aí, lá na página embaixo, pode fazer o desenho de alguma coisa só do bairro, porque senão fica muito extenso, tá? Aí desenha a rua onde mora e algumas coisas em volta do bairro, ok? Era só isso, tá bom? Beijos, fiquem com Deus. Tchau, tchau.